Graça e paz, abençoados! O canal Luz da Graça está de volta aqui com vocês com um novo tema. As duas mortes do homem. As duas mortes do homem. Sim, a Bíblia, ela fala das duas mortes. Então nós vamos entender aqui sobre o lumen da palavra, não no nosso achismo. Vamos com coerência mediante a palavra estar mostrando para vocês que existe duas mortes, existe duas mortes que houve na criação. Então existe duas mortes. Uma nós já passamos e outra iremos passar pela segunda morte. Então, abençoados, vamos começar aqui. Eu desejo a cada um de vocês o melhor de Deus, que a manifestação do Pai seja sobre a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa trazer a manifestação do reino de Deus para que verdadeiramente você viva o reino de Deus. Se você ainda não pôde compreender que é o Espírito Santo em nós que produz a manifestação do reino de Deus, você ainda não entendeu a Bíblia. Aos que negam a manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje, a existência do Espírito Santo no meio dos homens, também negam a manifestação do reino de Deus. Também negam a vivificação dos espíritos. Se o Espírito Santo não está no nosso meio hoje, como alguns a ensinam, então não há vivificação. Nenhum espírito está vivificado. Somente o Espírito Santo derramado a partir do Pentecoste é que vivificaria os espíritos a seguir, que viriam a seguir. Não só aqueles daquela época, mas os que viriam a seguir. Ele permanece para sempre na criação. É ele que traz a vivificação, a justificação das nossas vidas diante de Deus. Se você ensina que não há pecado, então Jesus não é sacerdote para sempre nos céus. Se não há mais pecado, então não existe perdão de pecados. Se não existe perdão de pecado, então não existe expiação mostrada diante de Deus. Então o pecado, se não existe pecado, então não existe sacerdote para sempre nos céus, como Paulo ensinou. Então, amados, você vê a contradição de ensinos que está sendo lançada em graça, de que não existe pecado, não existe mais a atuação, a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Isso tudo eles estão ensinando. Não existe mais o dom da fé. Opa! Não existe mais o dom da fé, a manifestação do dom da fé. Ora, o próprio Paulo está dizendo, lá Timóteo também escreve, porque a fé, ela não vem de vós mesmo, a fé, que fé que ele está falando? A fé sobrenatural. Estão ensinando por aí que a fé do homem é apenas uma fé natural. A fé natural é a fé das coisas físicas, a fé da carne. A fé do mundo físico. E é diferente esta fé de uma fé sobrenatural. A fé sobrenatural, que a fé é dom de Deus, dita como dom de Deus, é a fé sobrenatural. É a fé de crer no invisível. Se não existe mais fé sobrenatural, também Deus não existe. Como é que eu posso ensinar que a não existência de uma fé sobrenatural não acreditando em Deus? Eu pergunto a vocês, nós vemos Deus? Não. Como é que se ora então? Como é que esses irmãos aí estão orando? Como é que eles mantêm relacionamento com Deus e falam por meio da oração com Deus? Então eles não falam. Então eles não acreditam no que eles fazem. Se não existe uma fé sobrenatural como dom de Deus, então Deus também para esses irmãos não existe. Porque Deus só se alcança por meio da fé. Deus é invisível, Deus é espírito, e somente pela fé, pela manifestação no crer no invisível, que é a fé, de forma espiritual, é que alcançamos a Deus. Porque importa que os seus adoradores o adorem por fé, em espírito e verdade. O que é adorar em espírito e verdade? E adorar por fé naquilo que está escrito. Em espírito, por fé, de maneira invisível,
crer no que não existe, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que não se esperam. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu não vejo esta palavra manifesta do que está escrito na Escritura, mas eu creio. Isso é fé. E como é que os nossos irmãos agora estão criando uma nova moda dizendo que a fé não é um dom manifesto nos dias de hoje, após o madeiro? Você está vendo aí por que o irmão Paulo tem se levantado contra esses ensinos aí em graça que está tirando a fé, está anulando a fé, está anulando a existência do Espírito Santo em nós, está anulando que não há pecados, está anulando que não há demônios, que o diabo não existe. O ser espiritual foi aprisionado, foi banido, mas existe representações deles por meio de demônios. Quando o homem atua de forma carnal, ele invoca as trevas. Ele vive uma vida material, totalmente ligada ao material físico, desprezando a voz de Deus, então ele invoca as trevas para a vida dele. Então isso produz o quê? Demônios. Pela própria essência divina que há no homem, traz à existência o quê? As atuações das trevas. Os hebreus lá na sua rebeldia, apesar de estar com Deus ali conduzindo eles, vendo a manifestação de Deus, quando se rebelaram, eles não trouxeram as trevas para eles, produzindo serpentes, trazendo serpentes, fazendo brotar da terra? Produziram. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Eles falaram contra Deus e contra Moisés, então eles trouxeram as trevas. Moisés, quando Deus mandou Moisés lá desprezar a vara, jogar no chão, a vara, a representação da palavra, o que aconteceu? A vara se transformou em uma serpente. Deus estava mostrando para Moisés que o homem, quando despreza a palavra, ele produz serpente, ele traz as trevas para ele, produz demônios. E como é que nossos irmãos aí, ensinadores em graça, podem ensinar que não existe demônios? Que demônio é a carne do homem? Não. Demônio é produzido a partir da carne, dos desejos malignos do homem. O homem que produz demônios na sua atitude carnal ou na sua invocação, como muitos feiticeiros, né, fazem aí. Então o homem pode invocar ou ele pode gerar nele demônios. Mas os demônios existem. Bom, isso aqui é só uma abertura para que você compreenda que os nossos irmãos ensinadores em graça, principalmente dos canais grandes, observa isso, seja sensato, seja humilde e busque a verdade. Não acredite em tudo que você ouve. Examine a Escritura, porque vós tem nela o cuidado de ter a vida eterna. Então vamos falar sobre as duas mortes do homem. Eu fiz essa introdução só para poder abrir os seus olhos sobre os falsos ensinos aí em graça. Bom, aqui, amados, a palavra fala sobre duas mortes do homem. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, começando por Apocalipse, né? No capítulo 2, no verso 11, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que eram 7, né? Ao que vencer não receberá dano da segunda morte. Preste atenção, segunda morte. Então, o que é essa primeira morte? O que é essa primeira morte? Para falar sobre a segunda, temos que compreender a primeira. A primeira morte é a morte física. Ah, irmão Paulo, então a primeira morte é que nós morremos no corpo e depois vai ter uma outra morte? Como é que pode isso? A linguagem de Deus não é linguagem física. Deus fala, Deus é espírito e ele fala de forma espiritual. Toda palavra saída da boca de Deus é de forma espiritual. É usado figuras físicas para trazer entendimento espiritual. Deus fala como um mudo fala, como uma pessoa muda fala, por meio de sinais, figura.
é uma linguagem espiritual. Por que que Deus começou a falar assim? Por causa da relação rompida com o homem. Só vai entender Deus diretamente aqueles que são espirituais. Então, para eles, essa linguagem não vai ser mais sinais, vai ser uma linguagem direta, porque são pessoas espirituais. Mas para os que são carnais, vão considerar essas palavras absurdas, figuras, sinais que eles não vão poder entender. Como Jesus falou por parábola. Jesus estava falando por meio de sinais, falando uma linguagem do Pai, usando figuras para que os discípulos, aqueles que estavam em volta, que não desejavam realmente se entregar à vontade de Deus, eles não compreendessem, mas os que desejassem, os que estavam ali desejando compreender realmente acerca do reino de Deus, iriam compreender. Então, essa segunda morte não é a morte física. Então, vamos agora também para o livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, no verso 7. Paulo falando, aqui eu creio que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né? Há quem acredite que não, eu respeito, cada um tem o seu entendimento acerca de quem foi, não importa, o que importa é o escrito, né? Muito mais. Hebreus 9, no verso 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, e vindo depois disto o juízo. Então aqui Paulo está tratando de uma morte física. E depois disto o juízo, a segunda morte. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então aqui Paulo, no livro de Hebreus 9, 27, está tratando da morte física e da morte espiritual. Ora, se há um juízo no período ali de Paulo, já está falando para o período dele, e assim como aos homens está determinado morrer uma vez, né? Assim como os homens está ordenado aos homens, aqui não está falando só para os homens do primeiro século. Paulo está falando em relação a todo vivente, todo homem, homem e mulher. Assim como aos homens, ele não está falando sobre o povo do período do primeiro século. Não vem querer dizer, ele está falando para o povo da época dele. Não, não, não. Paulo está falando aos homens, à criatura humana. Está ordenado a morrerem uma vez. Todos nós iremos morrer na vida física. Essa uma vez é na vida física. Aí, vírgula, vindo depois o juízo ou a segunda morte. O juízo é a decisão de onde vai a alma. Então agora, complementando, vamos agora para João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, João 1, do 1 ao 4. Do 1 diz aqui: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida é o contrário da morte. A vida estava onde? No verbo. O verbo, então, é a pessoa de Jesus, do Cristo, que estava junto ao Pai. Ele foi chamado de verbo. Quando Deus falou haja luz, quem falou o haja foi o verbo de Deus. Vemos que a criação foi formada por meio do Filho junto ao Pai. Então, quem formou a criação foi o Filho junto ao Pai. Você está vendo? Nele estava a vida, toda a vida,
e a vida era a luz dos homens. Ela que iria trazer luz. Agora, abençoados, vamos buscar entender um pouco mais sobre a morte. Para isso, temos que entender que o homem sofre duas mortes. Duas mortes. Quais duas mortes? A morte física, que é a morte carnal do corpo físico, e a morte espiritual. Vamos ver isso? Vamos lá no livro de Gênesis. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, no verso 16 e 17. Diz assim, vamos ler do 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aqui o homem estava perfeito, no seu estado sem pecado, sem condenação diante de Deus. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus, dizendo, Deus deu uma ordem, uma lei, um mandamento. De toda a árvore do jardim vocês podem comer com liberdade. Liberdade. Livremente. Então, liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Opa! Agora se você saltar para o capítulo 3, você vai ver que o homem não morreu. Não morreu fisicamente. Agora no capítulo 3, no verso 19, diz assim: do suor do teu rosto, Deus lançando agora, anunciando a Adão o que aconteceria com ele, a sentença. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porque és pó. Você foi formado do pó, e em pó te tornarás. Opa! Cadê a morte? Cadê a morte? Cadê a morte? Então o homem não morreu. Mas existe duas mortes. A morte física e a morte espiritual. Vamos ver ela aqui no livro de Gênesis? Vamos ver essa morte aconteceu aqui? Vamos ver Deus mostrando dentro da palavra? E diz aqui, vamos prosseguir lendo aqui, no verso 21, de Gênesis 3, 21 em diante. E fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, após o pecado, né? Peles e os vestiu. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Um de nós. O homem agora tem um atributo de Deus, tem mais um atributo de Deus, como um de nós. Ele, um. Quem é o número um? O Criador. Então o homem passou a ter mais um atributo de Deus. Qual? Conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do Éden para lavrar a terra em que fora tomado. Opa! Aqui aconteceu a morte, a separação. Primeiro aconteceu dentro do homem. Ele teve medo de Deus, né? Gênesis 3, 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E verso 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, escondido. E Deus fala no verso 11, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ora, antes o homem, aqui no capítulo 2, no verso 25, diz assim, e ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Então a morte aconteceu primeiramente dentro do homem. Ele perdeu as vestes de glória, ele perdeu aquele poder que estava sobre ele para reinar. Esse poder foi tirado dele. Então as vestes demonstram a autoridade real. A autoridade real. Então ele perdeu o poder e a glória de dominar a criação da forma divina. Então ele perdeu o corpo espiritual. Como ele perdeu o corpo espiritual e ele cobiçou um atributo de Deus que seria dado a ele ao tempo de Deus, mas ele quis antes do tempo, então ele perdeu aquelas vestes. Vê que lá na parábola das bodas,
Deus, o dono da festa, ele manda convidar o povo dele, os amigos recusam. Então ele manda convidar todos, sem exceção, e colocar dentro da festa. Então, naquela entrada, entrou um homem e que não foi vestido com as vestes. Ele, quando o dono da festa entrou e viu aquele homem sem as vestes, ele não se submeteu a vestir as vestes de convidado, as vestes de núpcia. Então, o que aconteceu? O dono da festa, na parábola diz que ele mandou expulsar e lançar nas trevas exteriores. Foi expulso da festa. E nas bodas também, na parábola das bodas do casamento, também da mesma forma. O que não tinha a veste foi expulso e lançado nas trevas exteriores. Essas vestes demonstram o poder e a glória que Adão perdeu no seu pecar contra Deus, desobedecer. Então agora aqui Deus disse no Gênesis 3, 22, que no verso 23, o Senhor lança fora o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra em que fora tomado. Então Adão foi expulso de quê? Da presença de Deus. Aqui houve a morte, a primeira morte espiritual. Morte, quando a palavra está dizendo segunda morte, está se referindo à linguagem espiritual de Deus, a linguagem de Deus. Porque a morte para Deus acontece dentro da alma. Então, morte espiritual é separação de Deus. Morte para Deus é separação de Deus. Deus não nos vê como vemos o homem de forma carnal. A morte dita por Deus não é a morte física, mas é a morte espiritual, morte da alma, a separação de Deus. E aqui Adão foi separado da comunhão com Deus. Quando Deus diz aqui, ó, no verso Gênesis 3:8, e ouviram a voz de Deus que passeava na viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de Deus. Eles saíram da posição inicial, lugar de comunhão do Éden espiritual que se manifestava ali junto ao Éden físico. Então eles saíram da sua posição espiritual. Então eles fugiram da presença de Deus, eles se separaram. Eles foram separados. Então aqui a morte espiritual aconteceu primeiro dentro deles. E então, agora Deus vem manifestar no mundo físico essa separação. O físico não mais estaria junto à presença de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden. Então, Gênesis 3:23, o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus agora vem guardar aquele monte de Deus, ou o Éden, o lugar de comunhão. Agora o homem fica impedido por querubins e uma espada inflamada. Então ali não podia se adentrar naquele lugar santo o homem impuro. E essa representação aqui, dita aqui, que esse acontecimento que demonstra de forma literal o que houve, essa separação, então ela foi representada pela figura do tabernáculo, aonde no lugar santo já tinha imagem de querubins, que nós já falamos no vídeo abaixo, imagem de querubins no teto, nas paredes. Aqueles querubins é a representação do impedimento de o homem não poder entrar na presença de Deus de qualquer forma, de forma impura. Ele tinha que primeiro passar pelo ato, ser santificado, para depois passar na bacia de bronze, lavar as mãos sobre a água limpa, representando a palavra, se olhar diante de Deus, né? A água limpa sobre a bacia de bronze, olhar a si mesmo diante de Deus,
E então, após isso, é que o homem poderia entrar no lugar santo, para depois entrar no santo dos santos. Então, abençoados, o caminho da árvore da vida, essa árvore da vida faz também representação no próprio Filho, no Cristo. Então, no Cristo glorificado, é claro, né? Então, essa árvore da vida, para se retornar à comunhão com Deus, o homem teria que estar santificado. Adão foi expulso. Então, a primeira morte ou separação de Deus da comunhão, quando falar de morte, você lembra, morte espiritual, a morte dita na Bíblia, a segunda morte, está falando da primeira morte que foi a separação de Deus, e a segunda morte é a separação da alma do homem após a morte física. A segunda morte só se daria, ou só se dá no homem após a morte física. Ela é acompanhada da morte física. Para acontecer a segunda morte, tem que acontecer a morte física. Não vem sem a morte física. Então, abençoados, como já entendemos e ensinamos, o homem foi formado de duas naturezas, a física e a espiritual. O homem no pecado, Adão, trouxe a morte, a primeira morte espiritual. E a palavra diz, Paulo diz lá no livro de Romanos, todos pecaram e destituídos ou separados foram da comunhão, da glória de Deus. Então, aqui Paulo está falando de morte espiritual. A primeira morte espiritual, que veio sobre toda a criatura, de Adão até o madeiro, até a ressurreição de Cristo. Então, todos estavam em condição de morte espiritual, separado da comunhão, porque passamos a receber uma herança de pecado. Uma herança de pecado, separação de Deus. Porque a alma estava em estado de condenação e, por causa disso, não tinha comunhão pelo espírito humano diante de Deus. Então, agora vamos enxergar a luz da palavra. A vida do homem foi formado... interessante isso. A vida do homem foi formada no 6º dia. E no 7º dia, Deus fez a contemplação de tudo. A palavra diz que Deus descansou. O homem foi formado no 6º dia. Preste atenção, guarda isso no seu coração. Quando a palavra diz meia, que é o espírito do anticristo que está ligado, é número de homem. Aprenda isso. Canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a vocês. Palavras espirituais vinda do canal Luzes da Graça. Então, quando a palavra de Deus diz sobre o número 666, lá no livro de Apocalipse, que é o número do homem, que falando do anticristo, então fala da criação humana no homem. Mas esse homem seria anticristo, ou contra a palavra de Deus, contra o Criador. Ele viria trazer um ensino contra, combater contra. Então, vê aqui que o homem foi formado no 6º dia, o número 6, que é o número do homem. Então, esse 666 fala de meia, mostrando o número de um tempo do homem, pode ser um milênio, né? Pode ser um milênio, e meia pode ser mais um milênio, pode ser mais um milênio, pode ser 3 milênios aí, pode ser 3 milênios para que o homem do pecado, o anticristo, ele se manifeste na criação, de forma nítida. Então pode estar ligado a 3 milênios. Então pode ser outra coisa, mas o número 6 é o número do homem. Foi o dia o quê? Divino, não é dia humano, tá? 6 dias no dia do homem, mas são dias de Deus. Como a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, então nós entendemos que aqui o primeiro 6 dos 666 seja 1000 anos.
e outro 6 seja mais 1000 anos, e o outro 6 mais 1000 anos. Então estaria 3000 anos. Né? É uma conjectura que nós fazemos agora diante daquilo que está na palavra. Mas isso não é dito com verdade acerca do tempo, tá? Mas uma coisa que posso dizer para vocês é que esse 6 é o número do homem. 6 foi o dia de Deus que o homem foi criado, o dia na criação de Deus, não o dia do homem, na criação do homem. Não é contado nossos dias, mas o dia de Deus, o 6º dia. Então, o 6º dia é dia do homem, por isso que está ligado ao anticristo, 666, é número do homem. E no 7º dia, Deus fez a contemplação de tudo. Deus descansou, não que Deus estivesse cansado, mas o dia 7º é o dia de contemplação. Foi aonde Deus inquiriu, como lei, guardar o sábado, o dia da contemplação, para que o homem contemple e veja as obras de Deus. O dia 7º, que foi ligado ao sábado, pela lei de Deus, que era obrigado os hebreus a guardar, é o dia que estava relacionado à figura do Filho. Ele era o sábado de Deus, o prazer, a contemplação do perfeito. Como a criação foi formada por meio do Filho junto ao Pai, então foi